aqui que Deus tem colocado no meu coração, ela se encontra em Êxodo no capítulo 14, do versículo 27 ao 31. Êxodos, capítulo 14, do 27 ao 31. A palavra do Senhor, ela diz dessa maneira: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavalos de todos o exército de Faraó, que os havia seguindo no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro em a sua direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrará aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor em Moisés, o seu servo. Amém? Pode se assentar. Bom, Deus tem colocado no meu coração nessa campanha, essa palavra, e Ele tem confirmado em louvores no início do culto. Porque quando falamos em deserto, irmãos, é algo que todos nós já passamos. Deserto não é algo bom. Deserto é onde que tem muita areia quente, o sol quente, né? Você não vê ninguém falando assim, ó, vou passar minhas férias no deserto. Porque deserto é lugar onde que durante o dia a temperatura é uma e à noite a temperatura é outra. Deserto é onde, quando muitas das vezes estamos passando, nós imploramos para sair, né? Muitas das vezes quando chegamos no deserto, né, lá para conhecer, né, rapidamente nós queremos procurar lugar mais fresco, porque o deserto é quente. Isso aqui muitas das vezes nós achamos que o deserto é um lugar, né, que passamos de processo somente de sofrimento. Só que deserto muitas das vezes, irmãos, é um processo que passamos de mudança e transformação. Somente no deserto nós conseguimos aprender e entender o propósito de Deus. Quando estamos ali no lugar, num ambiente aonde que tudo vai bem, aonde que vai bom, né? Ali é difícil você entender o que Deus quer dizer para cada um de nós. Só que quando chegamos no deserto, nós passamos pelo deserto, é onde que nós paralisamos e começamos, né, a clamar a Deus, né? E começamos muitas das vezes a abrir o nosso coração para falar com o Senhor, né? Para que o Senhor possa mostrar um caminho, uma saída. E o povo que passou pelo deserto era um povo, irmãos, que era cativeiro, é uma palavra que todos nós conhecemos, né? Que o povo era cativeiro ali do Egito, né? E eles passaram por um processo, porque se tivesse outro caminho para passar, eu garanto para vocês que eles queriam passar pelo outro caminho, mas não havia outro caminho. O caminho era o deserto. Eu quero dizer para você que você já se perguntou para Deus: Senhor, não tem outro lugar? Não tem outra coisa, é eu mesmo que tenho que passar por este lugar. O Senhor não tem outro lugar, é esse processo mesmo, é o deserto que eu tenho que passar. Deus manda dizer para você nessa noite que é o deserto, porque você, quando entrou no deserto, irmão, você não está sozinho. Do mesmo jeito que aquele povo que era cativeiro do Egito, que passou por um processo no deserto, Deus, ele começou a passar juntamente com aquele povo. Você está passando por um processo difícil. Nós muitas das vezes, irmãos, passamos por um processo difícil em busca de uma vitória sobre a nossa vida.
E muitas das vezes esquecemos que Deus está conosco. Nós achamos que estamos passando um processo difícil de luta na nossa vida sozinho. Só que eu quero dizer para você que Deus é contigo na sua luta. Muitas das vezes nós não estamos preparados para passar pelo deserto. Nós não estamos preparados para enfrentar tipos de luta sobre a nossa casa, sobre enfermidade quando chega sobre o nosso lar. Porque é difícil, é duro, irmãos, não é fácil. Só que eu quero dizer para você que aquela pessoa que já passou pelo deserto é uma pessoa que ela é forte e firme na presença do Senhor. Porque a pessoa que é passada pelo deserto, ela já tem um conhecimento imenso. Ela já tem um conhecimento na presença do Senhor. Porque eu garanto para você, aquele que passou pelo deserto, ele tem abrido o seu coração e falado com Deus nos dias difíceis. E você que está num processo difícil, irmão, você está passando num processo difícil, você tem abrido o seu coração e falado com Deus, você tem falado para Ele aquilo que você precisa. Irmãos, estamos numa campanha, aonde que nessa campanha nós começamos a colocar e exercitar a nossa fé. A campanha é uma campanha de vitória, como eu já falei. Só que a vitória, para você alcançar ela, nós temos que passar por um processo. E muito difícil, esse processo ele é doloroso, esse processo é difícil. E muitas das vezes nós vemos pessoas não alcançar a sua vitória por falta de preparação, por não estar preparada na presença do Senhor. Ela acaba se desviando ou largando, perdendo os seus sonhos, os seus projetos. E você vê que aquela pessoa tinha potencial para alcançar aquilo que tanto ela buscava. Só que acaba que ela vem e perde, porque a pessoa não estava preparada, muitas das vezes. Eu quero iniciar aqui, irmãos, fazendo pergunta. Qual que foi o motivo para o povo caminhar pelo deserto? O povo, quando saiu do Egito, irmãos, eles caminhou pelo deserto por 40 anos. A pergunta é, qual que foi o motivo para o povo caminhar pelo deserto? A resposta é um propósito. E qual era esse propósito? O propósito daquele povo, irmãos, era se livrar daquele lugar onde que eles viviam, prisioneiro. Era se livrar daquele lugar onde que ele era escravo. Aonde que eles eram escravos, muitos deles apanhavam para trabalhar. O propósito deles era o quê? Era ir até alcançar a sua vitória, alcançar o quê? A terra prometida. O propósito de cada um deles era caminhar até alcançar a terra prometida. Eu quero perguntar para você essa pergunta nessa noite. Qual que é o seu propósito durante essa campanha de vitória? Aonde você quer chegar? Qual que é a sua vitória que você determinou na sua vida, na vida da sua família, na sua casa? Qual que é o propósito? Aquele povo, ele tinha um propósito que era o quê? Era de caminhar e chegar na terra prometida. Isso era o propósito daquele povo. Por isso que eles caminhavam pelo deserto sem cessar. Eu quero dizer para você, se você tem um propósito na sua vida, irmãos, não desista. Não se desanime desse propósito, porque o tempo vai chegar. E o tempo na vida daquele povo chegou. Não desista se você está passando pelo deserto nesse momento, se está difícil na sua vida. Porque muitas das vezes, irmão, nós passamos por um deserto ou até um pequeno deserto e achamos que está difícil. Só que quando nós olhamos para o nosso vizinho por mão do lado, o deserto dele é maior do que o nosso. Se fala, Senhor, como eu estou aqui murmurando e reclamando. Mas devemos colocar sobre diante da nossa presença o propósito de cada um. O propósito é o quê? É chegar e alcançar a nossa vitória. Você está aqui nessa campanha, a campanha da vitória. Eu garanto que todos estão aqui nessa campanha porque tem algo a alcançar, algo sobre a sua vida, um propósito. Então não desista desse propósito. O obstáculo pode se levantar sobre a sua vida, mas não desista, porque você vai alcançar aquilo que você tem tanto buscado. A segunda pergunta, irmãos, que eu tenho a perguntar: foi fácil caminhar pelo deserto rumo à vitória? Não foi fácil. Mas diante de toda a caminhada pelo deserto, Deus estava com o povo. Irmãos, Deus está com você na sua caminhada, na sua jornada.
Não desista. Não foi fácil a caminhada daquele povo, porque aquele povo passou por um processo difícil. Você muitas das vezes está achando que está passando também por um processo difícil na sua vida, mas eu quero te animar e dizer para você que Deus é contigo. Não desista do processo que você está passando, porque Deus é na sua vida. E eu quero falar para você que Deus era na vida daquele povo no deserto, porque naquele deserto, irmão, havia um sol escaldante, sol quente. Só que Deus, Ele enviava nuvem durante o dia, para que o sol não ficasse sobre aquele povo. Mas como assim, Zé Alberto? Ele enviava. Só que nosso Deus também, quando chegava a noite, irmãos, o frio era imenso, de congelar no deserto, e Deus enviava para eles uma cortina de fogo para clarear o caminho para ele pudesse caminhar, e também para que eles pudessem manter esquentido, estar quente na presença do Senhor, estar quente naquele deserto. Eu quero dizer para você que você já pensou em desistir. Pessoas que estão sentadas aqui, irmãos, chegou aqui hoje, falou: eu vou desistir. Mas Deus mandou você: não desista, porque Deus está contigo. O processo é difícil, mas a vitória vai ser maior. Muitas das vezes o inimigo quer tentar mostrar para nós que nós somos derrotados, mas eu quero mostrar para você nessa noite que somos mais que vencedores na presença de Deus. Não desista daquilo que você colocou na presença do Senhor. Pessoas têm colocado sonhos, irmãos, sonhos e projetos. Todos nós temos sonhos e projetos, irmãos. Sonho de uma casa nova, sonho de um trabalho bom, sonho de um bom salário. Pessoas têm colocado na mão de Deus, mas está passando pelo deserto, pela luta e pela prova. Quero dizer para você que o deserto não é para sempre. O deserto, ele tem um tempo que ele vai passar, e você vai cantar o hino da vitória. Não desista daquilo que você tem tanto almejado e procurado na presença do Senhor, porque Deus está contigo. Muitas das vezes, irmãos, nós achamos que Deus não está conosco, porque muitas das vezes nós falamos com Deus e Deus se cala. Ele não fala em nossas orações. Deus não fala. Irmão, só que eu quero dizer para você que muitas das vezes, quando Deus se cala, quando passamos pelo luta e processo difícil, Deus, Ele não fala comigo, Ele não fala com você. Eu quero dizer para você, Deus manda te falar, é porque Ele está te escondendo. Deus está escondendo você daquilo que ia te prejudicar, daquilo que ia tirar da presença de Deus. Deus tem o melhor para você nessa noite. E você tem o melhor glória nessa noite para Deus? Aleluia, irmãos. Deus é maravilhoso. A terceira pergunta, eu quero continuar aqui. Qual foi o motivo da murmuração do povo no deserto? A resposta é uma: a ingratidão. Irmãos, aquele povo murmurou. Aquele povo murmurou quando estava no deserto. Um povo que estava cativeiro, um povo que era prisioneiro. Ele foi liberto daquele lugar, mas ele estava passando por um processo que era o deserto. Mas ele não se encontrava sozinho, aquele povo. Deus estava com ele. Deus mostrou que estava com aquele povo. Só que o povo, eles murmurou. O povo foi ingrato, foi ingratidão. A palavra do Senhor, irmãos, se encontra lá em Êxodo, no capítulo 16, no versículo 3. E os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estava sentado junto à panela de carne, quando comíamos pães até fartar, porque nós tende te tirado para esse deserto, para matares de fome e toda esta multidão. Irmãos, olha como é que um povo foi ingrato. O povo murmurou. Como é que Deus tem tirado a gente lá do Egito para trazer para morrer no deserto? Lá no Egito nós tinha pão e nós comia até se infartar. Irmãos, muitas das vezes somos ingratos na presença de Deus. Deus tirou o povo que estava cativeiro, um povo que era
prisioneiro estava passando pelo deserto, o povo usou a ingratidão contra a presença de Deus, contra a presença do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, nós usamos a nossa ingratidão. Sabe quando Deus nos prepara, Deus dá algo para nós e nós somos ingratos, para não agradecer ou até mesmo para murmurar? Irmãos, a murmuração ela vem muitas das vezes pelo um processo difícil que passamos. Quem que não passa por um processo difícil, irmão? Todos nós passamos por um processo difícil na nossa vida. E muitas das vezes nós começamos a passar pelo processo, nós murmuramos, até mesmo sem saber que Deus tem o melhor dessa terra para mim e para você. Muitas das vezes nós se envergonhamos na presença de Deus, porque nós murmuramos, e Deus vem com grande abundância e vitória sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E nós falamos: Senhor, perdoa pela minha murmuração. Você murmura pela enfermidade que chegou na sua casa, mas quando Deus chega na sua casa e ela te dá a cura, muitas das vezes não agradecemos. Nós murmuramos pela falta de alimento dentro da nossa casa, mas só que quando Deus chega e te entrega o alimento, nós não agradecemos. Ingratidão. É isso que acontece com o povo de Deus. Irmãos, para nós alcançarmos a nossa vitória, devemos estar firmes na presença de Deus. Que a luta possa chegar, mas que possamos estar firmes na presença dEle. Que possamos estar no momento de reconhecimento e agradecer a Deus. Meus processos difíceis todos nós passamos. Só que quando a bonança chega até a nossa casa, nós não se lembramos de agradecer a Deus. Por isso que possamos, irmãos, agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito sobre a nossa casa. A segunda pergunta, irmãos: quantos anos durou a caminhada pelo deserto? Quantos anos? Durou 40 anos. Tudo no tempo e na hora de Deus. Irmãos, quanto tempo está durando que você está passando pelo esse deserto? Quanto tempo faz que a prova está na sua casa? Quanto tempo faz que você tem orado ao Senhor e entregado aquilo que você tem tanto procurado? Quanto tempo? Aquele povo durou 40 anos no deserto para alcançar aquilo que tanto eles buscavam, que era a terra prometida. Não foi todos que alcançaram a terra prometida. Mas eu pergunto para você nessa noite: quanto tempo faz que você está passando pela luta e pela prova? Deus manda dizer nessa noite que o tempo vai se passar, porque o tempo de passar pela peleja na sua casa, na sua vida, já chegou, porque Deus tem ouvido as suas orações na madrugada. Deus tem ouvido os seus pedidos e os seus clamor. Você está aqui nessa campanha da vitória, e eu creio que Deus vai entregar vitória para pessoas que entrou aqui hoje nessa noite. Só que tudo determina o tempo, irmão. Tempo. Aquele povo teve o tempo e a hora certa. Foi 40 anos. Deus manda dizer para você nessa noite que o tempo e a hora certa Ele vai te entregar aquilo que você tem procurado, que você tem tanto almejado. Não desista de Deus, porque Deus não desiste de você. Deus, Ele está para te entregar aquilo que você tem procurado. O tempo não é seu, o tempo é de Deus, mas só que a vitória é grande sobre cada vida. Eu já questionei Deus sobre tudo aquilo, sobre algo que eu tenho pedido para Deus. Senhor, eu tenho pedido, mas o tempo já se passou. Deus falou: não se passou, porque não chegou a hora, não chegou o momento de eu entregar. Muitas das vezes, irmãos, se nós podemos ver aquilo que pedimos, nós murmuramos que Deus tem entregado. Se Deus possamos entender que Deus não entregou algo sobre a nossa vida, porque nós não estamos capacitados e preparados para receber aquilo, nós vamos entender e agradecer a Deus. Senhor, obrigado pelo tempo, obrigado na hora certa para o Senhor entregar aquilo que eu tenho tanto buscado. Só que nessa noite Deus manda dizer que pessoas aqui têm tempo buscado algo, e esse tempo já se esgotou, porque Deus vai entregar a sua vitória. Deus vai entregar algo para você, que você tem nas madrugadas, em pranto de choro e de lágrima, pedido para o Senhor: Senhor, quanto tempo faz? Faz muito tempo para você, para Deus não. Só que Deus, Ele vai entregar algo, aquilo que você tem tanto buscado na presença do Senhor. Eu quero rapidamente aqui, irmãos, eu quero citar 4 coisas que nos levam a não alcançar e receber nossa vitória. Porque devemos entender, irmãos, que também a nossa vitória é algo que nós devemos buscar. A vitória só vem através do quê? Da nossa busca. A vitória é aquilo que você trabalha. Vitória é aquilo, projeto que você coloca nas mãos de Deus e você vem buscar.
Muitos estão aqui hoje porque veio buscar a vitória. Nós estamos numa campanha que é quarta da vitória. Lá da sua casa você não vai receber a vitória. Você está aqui porque você veio buscar algo. Só que eu quero citar para você aqui 4 coisas que nos levam a não alcançar a nossa vitória. Quero citar rapidamente porque o horário já se foi. A primeira é falta de fé. Devemos colocar em prática e exercitar nossa fé. Você acha que essa campanha que Deus tem colocado sobre o coração do pastor, a campanha da vitória, é para quê? É para nada mais, irmãos, nós colocar em prática, exercitar nossa fé, nós falar com Deus, nós falar: Senhor, eis-me aqui neste lugar, eu preciso de algo, eu preciso de vitória. É você falar contigo, falar com Deus. Isso é exercitar a sua fé, para que Deus possa conhecer o seu coração. A nossa necessidade, irmãos, quando nós abrimos o nosso coração e entregamos para Deus, Deus ele começa a agir ao nosso favor. Quantas pessoas que estão sentadas aqui agora, nesse banco, e Deus enviou anjos na sua casa para agir ao seu favor, a sua família, no seu filho, no seu trabalho. Deus está nesse momento, irmãos, agindo ao seu favor. Você está aqui exercitando a sua fé, falando com Deus, mas Deus está trabalhando ao seu favor. Se você pudesse ver na sua casa, ou naquilo que você tem pedido, Deus já tem enviado anjos. Anjos capacitados, irmãos. Sabe quando você vai no advogado, que ele é especialista naquela causa? Deus enviou anjo nessa noite, anjo especialista naquela causa, aquilo que você tem buscado. Você vem aqui hoje sentado buscando algo para sua família. Tem pessoas que têm buscado aqui hoje mudança, transformação, cura, salvação financeiramente, e Deus tem enviado anjos nesse momento, para naquele lugar, para que você possa ver a grandeza de Deus sobre a sua vida. Então o primeiro, irmão, é a falta de fé. Não deixa que a falta de fé entre sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre o seu lar. Isso vai atrapalhar que você venha buscar e receber a sua vitória em nome de Jesus. E a segunda coisa que nos leva a não alcançar a vitória é o desânimo. Pessoas sem força para lutar e correr atrás dos seus sonhos. Irmãos, não adianta você planejar, não adianta você fazer um projeto, se você não correr atrás. O seu vizinho, o seu irmão, o seu parente não vai correr atrás por você. O sonho é seu. Se você sonhou, é porque você teve a realização no seu coração que você pode conseguir e realizar o seu sonho. Pessoas, muitas das vezes, irmãos, quando compartilhamos os nossos sonhos com pessoas erradas, pessoas vão falar: esse sonho é grande demais para você. Você já comentou com alguém, já falou dos seus sonhos, e pessoas têm falado: irmão, você me desculpa, mas será que não é demais não? Será que não é grande não esse sonho? Sim, isso não é muita coisa não, irmão. Irmão, é muita coisa para pessoas que não têm ânimo, pessoas que não têm fé na presença do Senhor. Você que tem sonho, desenhou um projeto e colocou na mão de Deus. Você se desanimar com esse projeto, se você desanimar com isso que você tem colocado na mão de Deus, irmão, nada vai fazer com que você venha alcançar. O desânimo é coisa do diabo. O desânimo é coisa do diabo, porque ele sabe que quando o desânimo chega na sua vida, na sua casa, você não vai alcançar aquilo que você tem buscado. E eu quero dizer para você que muito testemunho de pessoas que não alcançou por falta que teve desânimo que entrou sobre a sua vida, desânimo de palavras negativas. Irmãos, não deixa palavras negativas entrar na sua casa. Não deixa palavras negativas entrar na sua vida. Se você tem projetos e sonhos, muitos vão murmurar e falar que não é, o sonho é grande demais. Só que eu quero dizer para você que para Deus nada é grande. Os seus sonhos apenas para Deus é algo pequeno, que Deus tem grandes coisas maiores sobre a sua vida. Não deixa que o inimigo venha fazer desânimo sobre a sua casa, sobre a sua vida, irmãos, porque depende de você. A sua vitória depende de você. Quando você cantar o hino da vitória, pessoas que falou para você que não era para conseguir, pessoas que desanimou, pessoas que falou que sonhos não era para você, pessoas vão entender que o Deus que você serve é um Deus grande, é um Deus maravilhoso. A terceira coisa, irmãos, que jamais também devemos não deixar entrar sobre a nossa casa, é pessoas sem atitude.
Irmãos, não apenas você abrir a sua boca e falar para Deus: Senhor, eu preciso de um salário bom, eu preciso de um emprego bom, Senhor, eu preciso de mudança e transformação. Se você não tiver atitude, pessoas que não querem sair da zona de conforto. Atitude é a pessoa que se levanta do lugar que se encontra e corre atrás daquilo que está buscando na presença do Senhor. Não adianta você dobrar o seu joelho, não adianta nessa campanha maravilhosa que é busca da vitória, se você não tem atitude de correr atrás e buscar aquilo que você tem tanto pedido para Deus. Pessoas têm perdido sonhos, projetos e vitórias por falta de atitude. Pessoas que não querem sair da zona de conforto da sua casa, porque é difícil, irmão. Correr atrás de vitória exige o quê? Exige muitas lutas. Você vai passar muito por barreiras, e você precisa de atitude sobre a sua vida. Tomar a atitude de não parar, não de olhar para trás. Não olhe para trás, olhe para frente, porque devemos olhar para o céu, porque servimos um Deus maravilhoso. Então tenha atitude na sua vida, para que você possa sair daqui hoje com a sua vitória, para que você possa, irmãos, até o final dessa campanha, receber aquilo que tanto você tem buscado. Tenha atitude, tenha fé sobre a sua vida. Não deixa o desânimo entrar sobre a sua casa. E a quarta coisa, irmão, para mim finalizar essa palavra do Senhor, são pessoas que não querem passar por um processo. Irmãos, processo. O processo é algo de mudança. Um processo é algo de mudança e de transformação. Eu quero dizer para você que muitas das vezes a transformação e a mudança é dolorosa. Ela dói, ela machuca. Por isso, muitas das vezes nós iniciamos uma mudança ou até mesmo um processo. Quando começa a doer, nós paralisamos. Quando começa a doer, nós paramos. Porque a dor é sinal de mudança, de transformação na sua vida. O processo que muitas das vezes, irmão, dá vitória, para que possamos receber algo do céu, nós devemos passar por uma mudança, um processo sobre a nossa vida. Aquele povo que caminhava pelo deserto, irmãos, eles passaram por um processo de dores, um processo doloroso sobre a vida de cada um deles, irmãos. Não foi um processo fácil, foi um processo difícil sobre a vida de cada um deles. Só que a palavra do Senhor, ela tem falado sobre o nosso coração, que somos mais do que vencedores na palavra do Senhor. Por isso, nessa noite, que você possa abrir o seu coração, que nessa campanha, irmão, você possa colocar em prática sobre a sua vida. Não deixa a falta de fé, não deixa o desânimo, não deixa a falta de atitude entrar sobre a sua casa, não deixa a dor, ou então a falta, o desânimo passar sobre a sua casa, porque todos nós passamos por um processo difícil. Só que eu quero dizer para você que um processo, quando entramos, irmão, só para a gente entender, quando alugamos ou então compramos uma casa que ela está bem deteriorizada, uma casa que está bem, usada, ela tem que passar por um processo de mudança e de transformação. Só que o processo muitas das vezes não é fácil. Ali você tem que raspar a parede, você tem que tirar aquilo que está ali naquela parede, aquela tinta feia, aquela tinta deteriorizada. Você tem que raspar e tirar tudo aquilo para você passar uma tinta nova. Ou seja, aquela mudança é o que vai fazer com que a casa venha ter uma transformação, uma casa bonita. E a gente muitas das vezes, para passar por mudança e transformação na nossa casa, nós devemos desfazer, irmão, de muitas coisas sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, não deixa a falta de fé ela te paralisar. Muitas das vezes, irmãos, nós ficamos fracos na presença de Deus, não temos nem força para dar um glória aqui dentro da igreja. Muitas das vezes nós sentamos nesse banco, nós pedimos algo para Deus, mas não temos força para agradecer aquilo que Deus já tem entregado sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Você tem agradecido a Deus por aquilo que Ele já tem feito sobre a sua vida? Irmãos, como eu vou agradecer? Eu estou passando por luta e prova, irmãos. Agradece primeiramente por aquilo que você tem, porque luta e prova, isso não é sinônimo de dizer que para você é um derrotado, mas luta e prova é algo para a gente se fortalecer, é algo para nos preparar para receber algo maior da presença de Deus.
Quero dizer para você que essa luta já vai passar, essa prova vai passar. É porque Deus está te preparando para você estar almejando e alcançando algo maior daquilo que você tem pedido para Deus. Pessoas neste lugar vai dar testemunho e surpreender, porque pessoas têm pedido algo pequeno para Deus, e Deus tem preparado algo muito grande sobre a sua vida. Amém? Então não deixe de agradecer, irmãos, a Deus. Não deixe de exaltar o nome do Senhor. Agradeça a Deus por você estar aqui hoje neste lugar. Agradeça a Deus, fique firme nessa campanha, porque a vitória, ela depende muito das vezes sempre de você, não de Deus, porque somos filhos de Deus, e Deus tem algo melhor nessa terra para mim e para você. Só que nós, muitas das vezes, nós deixamos de alcançar a vitória, porque muitas das vezes não estamos preparados para receber algo de Deus. Por isso, guarda no seu coração essa palavra. Não deixe que o desânimo e a falta de fé entre na sua casa. Não deixe que isso venha te paralisar os seus sonhos, porque Deus já tem assinado embaixo de projeto. Pode chegar, o tempo está demorando, o tempo não chegou, mas na hora certa e no momento certo, aquela causa que você entregou na mão de Deus, aquela causa que você tem falado: Senhor, não mais vou ter vitória, não mais vai ter jeito. Deus manda dizer que aquela causa, ela já é ganha, aquela causa, ela já está sob entregue nas tuas mãos. Por isso, não desista da presença de Deus, em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração e sai daqui e coloque em prática, para que essa palavra ela possa se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Agradeço pela rica oportunidade, em nome de Jesus.